E o capitalista o que faz? O preço cai, e a forma como o capitalista resolver, ele aumenta a oferta. O que ele perde pelo preço, ele compensa com o volume. E quanto mais ele amplia a oferta no mercado mundial, mais ele deteriora também os termos de intercâmbio, porque ajuda a liquidar com os preços. Ele diz, mas aqui está acontecendo uma coisa extraordinária, o capitalista não larga o osso, mesmo o osso afinando. É como se um pitbull só come o osso grande. Aí o osso vai diminuindo e ele não larga o osso. Mas como? O pitbull tinha que largar o osso. Não sai. Qual é o segredo dessa coisa? O Marin diz assim, olha, os capitalistas latino-americanos, eles não podem influenciar no preço em escala global. Não são eles que determinam o preço. Mas eles encontraram aqui uma forma de compensar essa perda de valor, essa transferência de valor, lançando mão daquilo que ele vai chamar uma superexploração da força de trabalho. Então, diz aqui, se criou uma regrinha nova. Essa superexploração é uma característica típica dos países subdesenvolvidos. Vamos chamar assim? Uma característica estrutural do desenvolvimento capitalista. O capitalismo aqui se desenvolve superexplorando a força de trabalho. E ele diz, essa superexploração se manifesta pelo fato de que o valor do trabalho, quer dizer, a força de trabalho, é remunerada abaixo do seu valor. A força de trabalho tem um valor, ele diz valor por causa das relações capitalistas de produção, e aqui a característica essencial é que ela é, quase que essa lei é violada de maneira permanente. E não se paga a força de trabalho segundo o seu valor. E ele diz, então, isso tem a ver com as formas de extração de mais-valia. E o Marini, apoiado no Marx, diz, quais são as formas de extração de mais-valia? No Marx, basicamente, as duas. Uma mais-valia absoluta e uma mais-valia relativa. A mais-valia absoluta diz respeito à extensão da jornada de trabalho. Que o Marx diz categoricamente, toda extração de mais-valia repousa sobre a mais-valia absoluta. Depende, em primeira condição, a mais-valia absoluta. Por quê? Porque depende da duração da jornada de trabalho. 8 horas, 10 horas, 5 horas, 14 horas, etc. Então, a primeira modalidade de extração de mais-valia é a extensão da jornada de trabalho. Isso Marx chama mais-valia absoluta. E ele diz, existe uma outra modalidade, que diz respeito, obviamente, com o trabalho produtivo, com a inovação científico-técnica, com as condições técnicas de produção que vão com a introdução de máquinas, que ele diz, bom, aí tem uma segunda modalidade, que é a mais-valia relativa, usar de maneira mais intensa essa força de trabalho. Tem a ver com a intensidade do uso da força de trabalho. Imagine, por exemplo, um trabalhador que vai fazendo uma tarefa ele próprio. Ele vai botando esse livro toda hora aqui. Agora imagine um trabalhador que tem que fazer isso orientado por uma máquina, e por um engenheiro, e por um técnico de produção, que faz com que esse movimento espontâneo dele já tenha que ser decorrência de um movimento autônomo de uma máquina que torna a força de trabalho dele mais intensa. Ele vai ter que fazer mais vezes esse movimento. Um movimento qualquer, numa linha de produção qualquer. Esse uso mais intenso da força de trabalho permite, no mesmo tempo, uma produção de uma quantidade maior de mercadorias. Essa mercadoria vai conter, naturalmente, uma quantidade menor de trabalho. Veja, se produz, isso é sempre muito importante dizer, se produz a mesma quantidade de valor, 6 horas de valor. Mas num caso, um capitalista que usa mais intensamente, tem uma composição orgânica distinta, vai produzir a mesma quantidade de valor, 6 horas, porém o dobro de mercadorias. O valor individual desse segundo capitalista, das mercadorias individuais, é a metade do tempo do primeiro. E essa mercadoria, então, tende a se expressar na forma de preços como uma mercadoria mais barata. Ou, aí tem toda uma discussão do tomo 2, que é o custos de produção em Marx, etc. E ensejou aquele famoso debate que, para os inimigos marxistas, é um problema, que é a transformação
dos valores em preço, o famoso debate sobre a transformação do valor em preço, que demandaria que a gente ficar aqui mais 3 semanas só discutindo isso, e todos os marxistas, quais são as soluções distintas de Marx, dos inimigos de Marx, etc. Então, Marinho diz, bom, aqui, agora, essas duas modalidades, na periferia capitalista, ocorre uma coisa fundamental. Qual é? Ela está tirando foto, será que essa... tem que ficar mais bonito nessa foto aí. Qual é o tema? Ele diz assim, aqui vai ocorrer uma coisa muito importante. Olha, isso aqui é genial para tirar a crítica da miséria, Tiago, a crítica da miséria do moralismo. E tu vê a miséria na América Latina, é gritante. É uma coisa absurda, no Brasil, absurda. Então, diz, bom, além da indignação cristã, humanista, do que vocês quiserem, para a existência do pobre, tem que encontrar uma explicação científica. Então o Rui diz assim, aqui ocorre o seguinte, além da extração da mais-valia, de uma cota de mais-valia pela via absoluta e outra pela via relativa, ocorre uma outra coisa que é aquilo que o marxismo europeu pegou, está no tomo 3 do Capital, nas contra-tendências, a queda tendencial da taxa de lucro, e está lá o seguinte, isso aqui, o capitalista lança a mão do fundo de salários, quer dizer, se apropria de uma parte do salário destinado ao pagamento da força de trabalho. E essas 3 modalidades combinadas, aparece a força de trabalho sendo remunerada abaixo do seu valor. Quer ver como é que eu fui comprovar isso? O Diese tinha um livrinho que publicava as greves, etc. e tal. E na década de 80, durante vários anos, quase 20% das greves no Brasil ocorriam, sabe por quê? É um negócio. O Diese teve uma regressão, hein? Meus amigos do Diese lá, não publica mais isso. Esse é um livrinho assim. Desculpa. Um livrinho assim. Vinha as greves, todos os anos. Quantos trabalhadores, qual a fábrica, como é que começou, como é que terminou, o que ganharam, o que não ganharam. Era genial. Essa publicação não existe mais. Mas era uma publicação muito boa, porque a gente chegava ali e via o seguinte, quase 20% das greves no Brasil não eram por aumento da diminuição da jornada de trabalho, aumento de produtividade, salário. Sabe o que eram? É que no dia de pagamento de salário, não se pagava o salário. E qual era o atraso médio? 18 dias. O mês não era de 30, era de 48. O que significa isso? Durante esses dias o capitalista está lançando mão do fundo de salário. Tinha que pagar o salário, não paga. Quase 20% das greves para salário atrasado, que é não pagamento de salário. Salário atrasado, que nem o Sartori lá no Rio Grande do Sul. Estamos parcelando o salário. Parcelando? Não, estou confiscando. O orwellianismo aí, reforma da Previdência. Reforma não, supressão. Então, quer dizer, isso é muito comum. Eu estou registrando isso porque muita gente ignorou essa parte. Mas quando tu vai, inclusive no empirismo imediato, tu constata ali que é um fenômeno muito expressivo para que seja ignorado. Então o Rui disse, olha, aqui, isso o capitalista consegue. Agora podemos explicar, em parte, por que o capitalista, mesmo tendo uma queda nos preços, ele pode compensar aqui dentro, lançando mão de uma superexploração da força de trabalho. Vincula um fenômeno com o outro. Aí tem um conjunto de outras questões mais sofisticadas que a gente tem que discutir, mas eu estou dando uma linha de interpretação para que todo mundo aqui possa buscar, fazer sua própria leitura, discutir, etc. Depois me xingar no Facebook se achar que a minha interpretação está equivocada. E eu, naturalmente, vou deletar quem fizer isso. Então, Maria disse, olha aqui essa superexploração. Agora veja, olha só, olha que beleza isso aqui. É um negócio... Nós, os profetas modernos, que tínhamos lido a Bíblia do Rui Mauro, estávamos preparados para enfrentar o petismo com uma tranquilidade absoluta. Por quê? Porque o Rui disse, olha, esse regime de superexploração aqui produz uma coisa muito importante. Produz o que ele chama de 2 esferas de consumo. Aquilo que o Celso Furtado chama de um regime de concentração de renda. A renda está concentrada, tem uma esfera de alto consumo, que é o consumo conspícuo, suntuário, tudo que vocês quiserem, né? O luxo das classes dominantes, que compram um BMW de uma semana,
compra um Mercedes na outra, viaja de iate, compra um avião teco-teco e compra um jatinho. Teco-teco está lá em Joaçaba ainda, na década de 60. Faz isso, é um consumo extraordinário e uma grande massa que consome muito pouco, que não consome ou entra no consumo muito pouco daquilo que ela própria produz. Pensa, por exemplo, na indústria automobilística, motor do capitalismo, etc. E tal. Então, o que acontece? Isso aqui vai criar duas esferas de consumo, uma esfera alta, de alto consumo, e uma esfera baixa. Olha só isso, gente. Liquidou a ideia de um mercado interno de massas. Não pode existir. Por força da dependência, da transferência de valor, da superexploração, essa massa não tem como entrar no consumo. Está sob o tacão de ferro, olha lá, Jack London, da superexploração. Ele disse, isso aqui coloca um problema sério. Primeiro, nos pode consolidar um mercado de massas, a grande classe operária está fora do consumo do que é produzido aqui, e isso garante para a burguesia algo fundamental. Garante aquela perda que ela tem no mercado mundial, compensa aquela transferência de valor. E ela zela, então, por essa dependência de maneira absoluta. E essa burguesia não vai romper jamais com o esquema da dependência. Ela não vai fazer como as classes dominantes fizeram na Europa, que contaram, a burguesia contou com apoio de camponeses e trabalhadores urbanos, etc. e tal, para romper com o feudalismo. Uma aliança que não era uma aliança fácil, nem teve uma aliança progressiva, etc. Uma burguesia progressista, como eu já discuti aqui ontem. Mas o que acontece? Essa burguesia estava interessada na transformação da ordem feudal. E ela era, como Marx disse, uma burguesia revolucionária, porque ia romper com o feudalismo. Para isso, ela precisava contar com o apoio de camponeses, de trabalhadores, etc. E é aquilo que eu estava discutindo, não veio aqui a Lana, eu acho que eu estava conversando ontem, quando ela disse, os burgueses disseram lá no século XIX, olha, outro mundo é possível, mais ou menos como o Fórum Social de Porto Alegre. E fizeram as revoluções burguesas, etc. Depois a classe operária, os camponeses chegaram e escuta, mas se falar que outro mundo era possível, e os burgueses disseram, mas claro que era possível, o feudalismo acabou, agora veio o capitalismo. Mas e nós? Ele falou, não, eu falei que era possível, não disse que ia ser melhor. Então, o que aconteceu era exatamente isso, os trabalhadores começaram a se dar conta, a burguesia aqui, ela não podia fazer essa aliança com os trabalhadores, porque a sua existência vital dependia de um regime de superexploração. Isso batia naquela tese da burguesia nacionalista, progressista, etc., que era um dos elementos da estratégia antiga do Partido Comunista Brasileiro, da Revolução Democrática Burguesa, no centro disso, aqui não vai acontecer nunca. Essa burguesia, no limite, não vai romper jamais com isso, porque ela, sua própria constituição, a sua existência, demanda a superexploração. Mais do que isso, está assentada, o brilho que ela tem, o encanto que ela tem, depende desse regime de superexploração e das amplas massas miseráveis que estão por aí. Então, todos os direitos, consequência, também era uma crítica ao trabalhismo, todas as consequências, todas as exigências de uma política de regulação da força de trabalho, com carteira assinada, regime previdenciário, etc. e tal, também estão limitados pelo próprio desenvolvimento capitalista. Ou seja, um welfare state é impossível. É possível uma política de conciliação de classe, tal como no nacional reformismo do João Goulart. Concede, dá coisa, a classe operária, para conceder, ela tem que ter um grande ativismo político, como tinha no trabalhismo, como tinha nos sindicatos dominados pelo Partido Comunista. Era um sindicalismo pré-64 que lutava intensamente, estava num pacto de classe, mas tinha um grande ativismo político. Veja o contraste com a atualidade que foi o governo petista. Era um pacto de classe sem ativismo sindical. Então a burguesia ficava muito, muito cômoda. Ela decidia tudo no palácio, tranquilo. E a política não era uma política que instituía direitos, era uma política que fazia política social. Não era instituição de direitos. Não teve um reforço da Seguridade Social. Teve, o Lula fez a primeira reforma, tirando o direito dos trabalhadores. Não tinham instituições.
durante todos esses anos do governo petista não se criou uma única instituição, fez política social, limitada, orientada pela caridade católica, tudo isso, por essa digestão moral da pobreza, que eu venho denunciando há muito tempo, mas não eram instituições, não se criavam instituições, direito, tal como vamos instituir a Previdência Social para 22 milhões de camponeses que não contribuem, mas precisam receber um salário mínimo por mês para não morrer de fome. Isso é quase que instituir uma lei dos pobres entre nós. É uma instituição que os caras querem tirar agora. Mas para tirar tem que mexer na Constituição, tem que liquidar com a instituição. Então, de onde vinha essas manifestações políticas, disse o Rui Mauro, vinha da dialética da dependência. E começou a explicar, então, a dependência com outras categorias dentro do marxismo. Impugnava a direita a CEPAL, o estruturalismo cepalino. Aquilo que eu falei, a consciência burguesa possível na periferia. E impugnava a esquerda, o Partido Comunista. Ele dizia assim, bom, agora a Revolução Brasileira é uma revolução não só antifeudal, não só anti-imperialista, era uma transição para o socialismo direto. E não há possibilidade de fazer nenhuma aliança de classe com os setores burgueses, porque a vitalidade deles está vinculada a esse regime de superexploração, a essa aliança não tem como sair. E essa burguesia é pró-imperialista total. Ela não repete o papel revolucionário da burguesia inglesa, por exemplo. E isso foi uma descoberta gigante. Por isso que eu disse na primeira exposição, essa ideia de um país subdesenvolvido, esse conceito, ele não caiu do céu assim. Tal como a decolonialidade, tal como o empoderamento, tal como... Isso não caiu assim que vem e vai. Isso veio de lutas sociais, discussão, escolas de pensamento que foram se configurando aqui no terreno, na realidade rebelde da América Latina, e foram se formando, e foram se constituindo, e foram passando pelo teste da verdade, das lutas sociais, das rupturas, do enfrentamento com o Estado burguês, das alianças de classe, das ilusões, da possibilidade, inclusive, de algo fundamental, que era fazer, então, aquilo que dava nome à organização revolucionária marxista política operária, que era fazer uma política operária, independente, contra os capitalistas, desde o início, o tal Paulo Barraca. Percebe? Quando se estabeleceu isso, bom, isso se estabeleceu, e o Marinho disse, bom, agora nós temos que fazer não a teoria da dependência, mas nós temos que fazer a teoria marxista da dependência. Explicar a dependência, que os cepalinos explicavam, em termos de estruturalismo, keynesianismo, com categorias de Marx, etc., a partir de Marx. É claro que eu puxei a sardinha para o lado do Rui Mauro Marinho, mas é claro que tem o marxismo nos Estados Unidos teve uma grande influência. Eu diria que todo o marxismo latino-americano teve duas influências nesse terreno. A de André Gunder Frank, da heresia dele, e da escola de Paul Baran e Paul Suíço, que desde os anos 50 traduziam Marx, etc. Esse marxismo, que é muito vital, Capital Monopolista, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, todos esses livros do Paul Baran continuam sendo absolutamente indispensáveis. Tem o marxismo gringo, eu quero dizer para vocês assim, com saudades do meu tempo de graduação, líamos um livro que é muito bom, que sumiu, ele é caro agora até no estande virtual, que é o Trabalho e Capital Monopolista do Art Braverman. Um livro extraordinário, que é a degradação do trabalho no século XX. E eu não sei por que razão esse livro passou. Eu sei por quê. Porque não tem mais interesse. Mas é um livro de uma interpretação marxista sobre a questão do trabalho, da exploração, extraordinário, todo mundo tem que ler. Parem de fazer o que vocês estão lendo, lendo Boaventura e o Pierre Bourdieu, etc. E vão ler o Bravo. Já comecem hoje à noite. Não é um livrinho que se lê assim, pegando ônibus. Não dá. Nem metrô. Tem que parar e trabalhar duro ali. Eu quero dizer que essa influência foi muito importante e tem um conjunto de outras influências que eu omiti aqui por uma razão óbvia. Faltam 4 minutos para eu me submeter a essa disciplina uspiana na Faculdade de Direito, sob ameaças e assédio de todo tipo, chantagens típicas dos advogados, que violam as leis, que é a função dos advogados é violar a legislação, como os capitalistas, estão aí para isso mesmo.
Então qual é o assunto? É o seguinte, aqui eu emiti um conjunto de... Mas eu tentei passar para vocês a diferença entre o enfoque de interpretação cepalina, suas ilusões, suas premissas, e a crítica de extração marxista a esse núcleo racional que era importante da teorização do estruturalismo cepalino. Bem, é claro que essa teoria, a teoria marxista da dependência, como disse o Rui Mauro, ele lançou, disse, tem um conjunto de tarefas intelectuais que precisam ser feitas aqui. Na exposição da manhã e depois da manhã, eu vou colocar onde é que está, a meu juízo, a fronteira de pesquisa a partir da teoria marxista da dependência, a partir da dialética da dependência. São grupos que estão trabalhando no Brasil, estão trabalhando em toda a América Latina, e queria dizer, aconteceu um fenômeno extraordinário, né? Porque o Dialética da Dependência, esse livro publicado pela Vozes, eu insistia com o Rui Mauro, quando trabalhei com ele lá no Rio de Janeiro, dizia, Rui, tem que publicar o Dialética. E ele dizia, não tem que publicar. Eu dizia, mas tem que publicar Dialética, tu não tem um livro publicado em português? Nenhum. E ele já de volta aqui, trabalhando lá no governo Brizola. Aliás, diga-se de passagem, perguntar, o Rui, o governo Brizola, ele dizia, o Brizola tem uma coisa importante. Ele dizia, o Brizola coloca pimenta na política. E era verdade. Era verdade. O Brizola colocava pimenta. Agora é uma coisa insonsa. O regime petucano não tem sabor. Nem pimenta, nem alho, nem cebola, não tem nada. Mas eu quero dizer o seguinte, eu insistia, aí comecei a insistir com o filho dele para publicar a Dialética da Dependência. E finalmente, depois disso, por uma iniciativa do Emil Sader, junto com o Felipe, filho do Rui, eles publicaram pela Voz Dialética da Dependência, que foi muito tempo depois, já é uma obra publicada aqui, póstuma, né? Porque o Rui morreu antes. E depois nós publicamos lá no Instituto Subdesenvolvimento e Revolução, que é a aplicação. Quero chamar a atenção desse livro. Subdesenvolvimento e Revolução é muito importante, queria dizer em que sentido? Porque é a aplicação das teses da dialética da dependência na conjuntura concreta nacional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós formos capazes de produzir para o ambiente que nós estamos, pela conjuntura que nós estamos metidos, um capítulo como Dialética do Desenvolvimento Capitalista no Brasil, que está contido no Subdesenvolvimento e Revolução, eu quero dizer que novamente o marxismo estará orientando a praxis política nossa. Enquanto não conseguimos chegar naquele nível, ou nessa crítica que o Guerreiro fez, nós estamos ainda pré-anos 60. E quando eu olho os documentos dos partidos de esquerda no Brasil, eu digo, não chegamos nesse nível. Nem no PSTU, nem no PCB, nem no PSOL, nem nos partidos de esquerda, não chegamos nesse nível ainda. Há narrativas, denúncias, etc., mas uma interpretação montada em Marx, com rigor das categorias que impedem malabarismo político de todo tipo, nós não chegamos. Eu coloco sempre como horizonte esse livro do Guerreiro e, sobretudo, o capítulo sobre dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil, do Rui Mauro, em Subdesenvolvimento e Revolução, que preconizam claramente, como aqui o Guerreiro dizia, olha aqui, ou nós avançamos, ou vem o golpe. Não tem outra. Nós estamos publicando lá agora, vai sair em 2 meses, sai, talvez nas Jornadas Bolivarianas seja publicado, o livro do Teotônio dos Santos chama Socialismo ou Fascismo, o Novo Dilema Latino-Americano. Olha, é um livro dos anos 60, hein? Socialismo ou Fascismo, o Novo Dilema Latino-Americano. Ele publica esse livro já com as ditaduras em curso aqui, e várias das teses dele, como ele mesmo diz, lamentavelmente se confirmam de maneira cabal. Quer dizer, aí tem todo esse debate sobre ou a opção socialista ou fascismo, ou socialismo ou barbárie, tal como Rosa Luxemburgo, não tem conversa. Não vai ter aqui uma modadezinha, uma social-democracia, um regimezinho democrático, não vai ter, isso está claro. Nós estamos nesse momento da situação política, amadurecendo as contradições. Por que ele não é tão aberto? Porque depende de uma coisa, o fascismo só se instaura
muito claramente, por isso que eu não tenho nenhuma possibilidade de fascismo no Brasil. Só se instaura, o fascismo se instaura contra um inimigo concreto, que é a classe trabalhadora organizada com a ameaça do socialismo. Senão não se instaura. Se instaura uma lei antiterrorista, aumenta as cadeias, vem todas vem tudo em dose homeopática, sistematicamente, etc. Mas um regime fascista, talvez eu tenha que assistir esse vídeo na cadeia, mas enfim, pode ser que me reserve isso. Ou o carcereiro, ela diz, professor, tem um videozinho seu aqui. Dizendo que era impossível. Dizendo que era impossível. O que o senhor acha? A comida vai agora ou depois? Isso parece. Deixa eu denunciar uma história do Teotônio. O Teotônio era tão otimista, o Teotônio Santos tão otimista, ele faz parte desse esforço, que eles estavam lá no Chile, e com isso eu interrompo aqui, nós vamos tomar um café. Ele era tão otimista sobre as possibilidades do socialismo chileno, que ele comprou uma super casa um mês antes do golpe de Estado. E o pessoal sempre que encontra, diz, o Teotônio está ruim. Não, veja que as coisas estão se movendo. Mas está lá nos Estados Unidos, está não, mas tem o Bernie Sanders, uma coisa interessante, está vindo. Isso é um otimista completo. E eu sempre coloco contra ele assim, você comprou aquela mansão. Depois, e a ditadura usou aquela casa dele como centro de tortura, inclusive. E só depois, muitas décadas depois, ele conseguiu recuperar a casa, uma indenização, etc. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Então veja que o desafio de uma teoria marxista de dependência, ela deu conta, o que eu quero dizer? Ela deu conta de uma herança. Agora nós temos que pensar esse TMD como um projeto de pesquisa dentro das grandes transformações que o capitalismo produziu na América Latina. Novos e velhos fenômenos. O que não dá mais para se iludir é com essas bobagens, que tem uma burguesia progressista que pode fazer parte de um bloco de poder para transformar, que podemos criar um mercado interno de massa sob condição de dependência, que a agricultura, isso tudo está, são fatura liquidada já desde 1968. Eu volto para falar, depois do café, de 2 ou 3 coisas para a gente fazer o debate. Bueno. Então, enquanto mais meia horinha aqui, e aí, bueno. Me parece adequado isso de, em espanhol o pessoal diz, né, hacia uma teoria marxista da dependência, me parece mais adequado isso, né, para uma teoria, para uma criminologia da dependência. Bom, nós tínhamos concluído a exposição mostrando então as consequências políticas dessa crítica teórica dos marxistas ao projeto do estruturalismo cepalino. É claro que na esteira daquilo começou a ocorrer um grande debate e surgiram outros temas que me parece importante tocar aqui. Um deles diz respeito a um tema que está aí pulsando, de ampla discussão, e que também teve, que emergiu exatamente durante o governo do Lula. Quando eu disse que nós tínhamos lido Marina, estávamos protegidos da ilusão petista, eu quero situar muito bem esse fenômeno aqui para não deixar nenhuma característica panfletária. Nenhuma. Onde é que vinham as nossas reservas? E é muito ilustrativo para ver a função da teoria na luta política. O que nos levou a ter uma impugnação do petismo, de Lula, dos governos, não foi uma desavença com Lula interna no partido, etc., vinha de uma convicção teórica anterior e de uma compreensão de que aquilo que o petismo estava propondo para o Brasil era completamente inviável. É isso que nos leva a dizer hoje, era inexorável, digamos, o fracasso histórico do petismo, que agora me parece muito claramente. O petismo sofre um fracasso histórico, que não quer dizer que ele não possa cumprir funções eleitorais. Tanto pode que o ex-presidente Lula é a figura com maior densidade eleitoral. E embora em um fenômeno não anula o outro. Eu digo, o petismo é
um imenso fracasso histórico porque ele não consegue superar a dependência e o subdesenvolvimento. Alguém vai dizer, bem, Nildo, o partido nem se coloca. Eu digo, bom, já começa o problema por aí. Porque se a origem dos nossos problemas é a dependência e o subdesenvolvimento, a primeira função da política é teorizar como superar essa situação. Não se trata de... É impossível nas condições de dependência, por exemplo, fazer justiça aqui nesse mundo dos homens. Impossível. Não há a menor possibilidade. Então nós estávamos protegidos disso, do mercado interno, nós estávamos protegidos de uma outra coisa, que da dialética da dependência, dos estudos posteriores do Rui Mauro, emergiu a discussão sobre um fenômeno que foi precisamente quase através do petismo, algo que o presidente Lula ainda insiste todos os dias, um orgulho burguês do Brasil. O orgulho burguês do Brasil diz o seguinte: o Lula diz, em todos os discursos dele, nós tínhamos na última audiência em que ele foi convidado a depor, acho que no Ministério Público de São Paulo ou na Lava Jato? Foi em Brasília. Foi em Brasília. Ele discorreu diante de um juiz que ele chamou neutro, ele discorreu sobre o orgulho da política externa e todas as conquistas do Brasil. Esse Brasil era respeitado, fazia isso, fazia aquilo, comprava, vendia, transitava, criou os BRICS, participou do Banco dos... fez tudo, a CELAC e um conjunto de iniciativas, etc. E o Brasil ensaiou, inclusive, uma expansão dos bancos brasileiros da América Latina. Não só da Caixa Econômica, bancos estatais e Banco do Brasil, que fizeram, por exemplo, na Venezuela, um esforço de bancarização da vida do venezuelano, articulado com o Hugo Chávez, como a expansão do Itaú na economia da Argentina, no Uruguai e Companhia Limitada, como a expansão das empreiteiras como a Odebrecht, no Equador, na Venezuela, na Argentina, e desses setores que são considerados os setores quase de multinacionais brasileiras. Esse fenômeno foi interpretado pelo Marini à luz da dialética da dependência. E o Marini chamou aqui, tem um fenômeno chamado o subimperialismo brasileiro.